Quero convidar os irmãos agora a abrirem suas Bíblias. Nós continuamos na nossa viagem ao primeiro século, mais ou menos ali nos anos 70, quando Paulo está escrevendo a igreja de Corinto. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 6. Então, quero deixar bem claro uma coisa. Eu estou fazendo uma exposição do livro, trecho após trecho. Então, aqui é o texto. Nós estamos acompanhando o texto bíblico. Então, estamos vendo ali o que Paulo está ensinando àquela igreja, que tanto tem a nos ensinar hoje. É uma igreja extremamente atual, no bom e no mau sentido. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Na semana passada nós vimos o mesmo capítulo, está do 1 ao 11. Você que perdeu alguma mensagem, você pode encontrar no nosso canal no YouTube, IBTM Timon, IBM Timon. Você pode achar ali a série completa desde a primeira mensagem. Pode voltar, refletir. É sempre bom aí que você acompanhe e estude com mais profundidade. E nós vamos entrar agora na segunda parte desse capítulo. E Paulo abre o versículo 12 com uma declaração muito conhecida dos crentes, de modo geral. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se o homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Versículo 20. E assim terminamos este capítulo. Existem dois assuntos que trazem um certo frio na espinha e medo quando o pastor aborda. É dinheiro e questões da sexualidade. Os dois têm o poder de trazer assim um friozinho, Meu Deus, o que vem? Na verdade, Paulo está ensinando aquela igreja, como na primeira parte do capítulo anterior, e Paulo está mostrando que os comportamentos deixam bem claro como o coração está. E o grande problema até aqui na carta de Corinto, com vários pecados narrados, é um pecado muito conhecido, que nem sempre está escrito. É o orgulho. Paulo está provando àquela comunidade que o grande problema deles era um orgulho que havia tomado o coração. E esse orgulho estava cegando, eles não conseguiam ver realmente os seus problemas. E por não ver os seus reais problemas, eles não conseguiam tratar. Basicamente, eles conseguiam olhar para os outros e ver o problema dos outros. Eles conseguiam olhar para Paulo e julgar Paulo, mas não conseguiam entender o que estava acontecendo entre eles. Então, Paulo começa a habilmente destroçar cada um dos argumentos. E, na sequência, ele entra em uma das frases mais conhecidas no meio da igreja. É a frase de Paulo, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas devo fazer. Nós temos dois trechos muito importantes para a história da igreja, que estão colocados exatamente nesse trecho onde ele está tratando sobre questões de sexualidade. É aqui que ele usa e abre com muita maestria, com tudo me é permitido, e é aqui também que ele fala que somos o templo do Espírito Santo. Às vezes a gente ignora,
e eu gosto muito de lembrar, por que estou pregando literalmente a carta inteira, para que os irmãos entendam que um dos primeiros pontos para se aprender a palavra de Deus é entender que existem contextos. Todo texto da Bíblia, exceção ao primeiro versículo, tem algo antes e depois, exceção também ao último versículo, que está encerrando ali tudo. E precisamos entender o que está acontecendo. Como dizia um antigo e querido professor meu, texto fora de contexto é pretexto. E a gente tem um problema muito grande com pessoas pregando todo tipo de mensagem baseadas em textos bíblicos, adulterando a mensagem e milhares de pessoas seguindo. Quando Paulo abre essa sessão, e provavelmente na sua Bíblia você vai ver que a expressão tudo me é lícito ou permitido começa com uma aspas. Paulo está usando um slogan da cidade de Corinto. Sabe aquelas frases que marcam o povo? O Brasil, há um tempo atrás, tinha um slogan. Primeiro, nós tivemos uma frase de marketing que os mais antigos vão lembrar, os mais novos talvez não conheçam, que ficou conhecido como a Lei de Gerson. Estou falando do pessoal mais antigo mesmo. Nos anos 70, o Gerson lançou uma propaganda, estrelou uma propaganda de cigarro. O Gerson era um jogador de futebol, muito bom, inclusive, que no final da propaganda ele dizia: o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E aí ficou conhecido como a Lei de Gerson. E até hoje as pessoas usam e falam que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Outra frase que foi tomada pela cultura é aquela: sou brasileiro e não desisto nunca. Pelo menos é a frase. Vocês não estão muito animados assim, né? Parecendo que não desistem, né? Tá assim mesmo. Mas a frase, de modo geral, é essa. Então, existem frases que marcam a cidade e que eles se apropriam. Os corintos, graças à filosofia greco-romana, eles tinham essa ideia de que eles poderiam qualquer coisa. Então, quando Paulo começa dizendo tudo me é permitido, ele está aqui chegando e pegando o ponto, porque aqueles irmãos estavam vivendo de maneira muito confortável com a sua cultura local. A igreja de Corinto não havia entendido realmente o que significava ser um povo comprado por Deus. Eles não entendiam o que significava ser a igreja do Senhor no meio de uma cidade corrupta. Então, eles navegavam com a cultura de maneira muito tranquila. E Paulo abre essa sessão falando exatamente sobre isso. De fato, tudo é permitido. Mas nem tudo eu devo fazer. Essa complementação de Paulo vem agora baseada no que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. E passados 2000 e tantos anos, a gente chega em 2025 e a gente vive uma realidade muito parecida. Porque talvez não com essas palavras, tudo me é permitido, mas filosoficamente a sociedade vive exatamente esse princípio. Eu posso tudo. Nunca vivemos uma época onde as pessoas evocam tanto os seus direitos particulares. Com certeza você já ouviu, esse é o meu direito. Isso aqui é como eu penso, é como eu quero, é a minha verdade, sou eu. De modo geral, nós vivemos um tempo onde as pessoas pensam exatamente assim. As pessoas reagem e vivem da seguinte maneira: se você não concorda comigo, o errado é você, pronto, acabou, problema seu. O importante é conseguir a minha satisfação, não importa como. Os tempos não mudaram tanto. E justamente no trecho anterior, Paulo falava, comentando um problema entre algumas pessoas da igreja que chegaram às vias judiciais, fala sobre isso. Por que ninguém abre mão de nada? Por que todos nós precisamos, de fato, buscar os nossos direitos até a última instância, principalmente no sentido interpessoal? Quando Cristo vai ensinar os discípulos, ele começa mostrando exatamente que o Evangelho passa por se abrir mão. Quando Jesus está fazendo o primeiro sermão, quando eles esperavam que Jesus anunciasse que iria se levantar contra o Império Romano, Jesus vira e diz: se alguém
lhe atingir uma face, vira a outra. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te pedir a blusa, empreste a capa. Jesus passa o ministério todo mostrando que o reino de Deus envolve abrir mão dos nossos direitos pessoais. Deus não está preocupado com a busca dos nossos próprios direitos, vontades ou desejos. Então Paulo abre falando porque a igreja entendeu a filosofia e juntou a filosofia local com uma teologia mal realizada que virou um negócio muito estranho. Porque Paulo, na sequência, fala: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade. Mas um dia Deus acabará com os dois. Aí você olha, por que Paulo envolveu comida aqui no meio? O que está acontecendo? Na verdade, os coríntios misturaram uma ideia baseada com o que eles estavam começando a aprender, baseados no que estava sendo ensinado na própria cidade, que era mais ou menos assim. O que importava era o espírito, o corpo seria destruído. Portanto, o que fizemos ou o que eles fariam com o corpo não importaria, porque ao final só o espírito sobreviveria. Então, eles tinham a ideia de que se eu sinto algo, eu posso fazer. Se eu sinto algo, eu devo fazer, porque é um instinto. E Paulo está aqui mostrando que não é bem assim. Aliás, muito cuidado com esse tipo de conceito. Há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu lembro bem de uma experiência assistindo um filme no cinema, que eu não sei quantos aqui assistiram, mas o filme chama O Advogado do Diabo, com Al Pacino e Keanu Reeves. Se você nunca assistiu esse filme, bom, é um baita filme. E o personagem do Al Pacino, que é ali, se o nome chama O Advogado do Diabo, você tem 2 personagens no filme. Você tem um advogado e você tem o próprio. E o Al Pacino, em um determinado momento, se revela como o próprio. Se você acha que é spoiler, depois de 30 anos não tem spoiler, paciência. Em um determinado momento, ele está ali fazendo um dos discursos principais do filme, e ele começa a dizer e falar que ele é o último humanista, porque é ele realmente que se importa com a humanidade, porque Deus dá os instintos e não permite, porque Deus dá a oportunidade e o desejo e pede para que não se exerça, e ele não, ele diz, faz o que você quiser. E aquilo me marcou, porque é verdade no sentido de que quem de fato quer e deseja que nós alcancemos tudo o que queremos é o diabo, não é Deus. Porque o nosso corpo é forjado no pecado. Porque os nossos instintos não estão programados para agradar a Deus. Depois que o homem pecou e saiu do jardim, o instinto do homem é o próprio desejo. E quanto mais você realizar seus próprios desejos, mais longe de Deus você está. Quanto mais o seu coração for agradado, mais longe você está. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. O nosso coração nos leva para outros lugares. E Paulo começa a tratar isso aqui de uma maneira muito hábil. O que existe aqui é uma distorção, inclusive com o conceito de liberdade cristã. Todas as coisas nos são permitidas. Isso não significa que podemos fazer tudo. O coração do homem é enganoso e é por isso, e Paulo começa a tratar. Deus não comprou apenas a nossa alma. O sacrifício de Jesus nos garante algo que nós acreditamos, chamado ressurreição, assim como Cristo ressuscitou. O texto bíblico
nos mostra e nos lembra que um dia todos nós seremos ressuscitados. Na eternidade nós teremos novos corpos, transformados, mas o corpo continuará existindo, mas um corpo restaurado. Então essa ideia que eles haviam desenvolvido de que não importava o que acontecesse com o corpo, era falha. E é exatamente isso que Paulo está começando aqui a resgatar e nos lembrando de uma questão direta sobre a nossa própria liberdade. Uma das frases mais debatidas, discutíveis que nós temos nos dias de hoje, que gera todo o debate quando fala-se de aborto, por exemplo, é a frase que diz: meu corpo, minhas regras. Essa é a frase que gera um debate absurdo. Paulo está aqui falando para o mesmo conceito, e Paulo está dizendo: nananina não. Preste bem atenção nisso. Se você é alguém que entendeu e se arrependeu do seu pecado, se você é alguém que entregou sua vida a Jesus, se você é alguém que se diz nova criatura, seu corpo não são suas regras. Porque Cristo comprou tudo. E Paulo começa a trabalhar essa questão mostrando que o corpo também pertence ao Senhor. E aí entramos em uma área que Paulo não tem o menor problema de tratar, que é a sexualidade. Preste bem atenção, porque a maneira como tratamos e exprimimos a nossa sexualidade está diretamente ligada ao que está acontecendo no nosso coração. Paulo aqui começa a falar de uma maneira muito séria, porque aqueles irmãos não estavam compreendendo a gravidade ou a profundidade do que significa ser um com o Senhor. E às vezes nós esquecemos dessas questões. Nós não somos tão livres assim para fazer o que queremos, sem consultar, inclusive, a Deus. E Paulo começa, então, a trabalhar aqui a questão da própria sexualidade. Aquelas pessoas não entenderam. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente promíscua. Era uma cidade onde a sexualidade exalava. E por isso que eu digo que é uma carta extremamente atual, porque a nossa sociedade é assim. Hoje, por onde quer que a gente ande, a questão é girada e movida em torno de sexualidade, de sedução. Para fazer uma propaganda de pasta de dente, o pessoal dá um jeito de colocar alguém ali seduzindo de alguma maneira. É das coisas mais absurdas. Algumas coisas mudaram, por exemplo, às vezes a gente olha como é que sobrevivemos aos anos 80 e 90, né, quando a gente lembra dos programas infantis, onde as pessoas não tinham a menor noção a respeito disso. Aí não temos mais os programas dessa maneira, mas se você acompanhar o seu filho em meia hora de YouTube, acompanhando o vídeo de música, você vai perceber que a coisa piorou muito. Esses dias eu vi um vídeo mostrando uma criança extremamente emocionada, num show, ao lado do pai, a criança chorando, ouvindo uma música que dizia: senta, senta, senta. Esse vídeo viralizou. As crianças olham e acham a coisa mais linda, e os pais estão do lado. E eles não se preocupam em como isso afeta absolutamente tudo. E da mesma maneira como as pessoas de hoje perderam a noção completamente a respeito disso, naqueles dias também, a igreja de Corinto e a cidade de Corinto tinha então um problema sério com a questão da sexualidade. Parte da religiosidade dos coríntios envolvia a questão sexual. Era lá que nós tínhamos um culto onde as sacerdotisas, como parte da celebração, desciam e chamavam os homens para se relacionar durante a programação. Era uma cidade portuária. Então, imaginem todo tipo de complicação nessa área. E o que alguns homens daquela igreja estavam fazendo, sem achar que tinha o menor problema, era participar disso tudo. Paulo vai falar aqui a respeito de homens que estão indo se encontrar com prostitutas.
como se fosse algo trivial, corriqueiro. E aí você fica, como é que pode? O que acontecia na cabeça daqueles homens para acharem que não tinha problema nenhum continuar a vida como era antes? Aí a gente volta para 2025 e hoje a gente percebe que as coisas estão iguais. Afinal de contas, ficamos muito bom em desculpar os nossos problemas. Tem desculpa para tudo. Hoje você encontra pessoas defendendo o adultério, dizendo, ela não me ama mais, não tinha jeito. E querendo dizer e justificar o seu erro. Hoje nós vemos as pessoas justificarem absolutamente tudo. Não, é assim mesmo. Não, o senhor não sabe o que eu passei na minha infância. Eu cresci desse jeito. E aí as pessoas começam a justificar os pecados e a viver no pecado como se não tivesse nenhum problema, entendendo que Deus aceita e perdoa tudo no final. Meu querido, Deus não faz isso. O pecado continua sendo pecado. A graça de Deus continua maravilhosa, absoluta, cobrindo e limpando todos os pecados, mas mediante arrependimento. E Paulo explica de maneira muito hábil, dizendo por quê e qual é o problema de um crente procurar uma prostituta. Ele deixa bem claro e lembra, o Antigo Testamento, o contexto e o conceito bíblico que é colocado lá em Gênesis, num dos textos que eu sempre brinco e falo, e viu Deus que o homem estava só e não era bom, e aí ele faz a mulher, e viu Deus que era muito bom, e aí está lá ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, carne da minha carne, e aí o texto diz lá, e deixará o homem, pai e mãe, e farão o quê? Formarão o quê? Uma só carne. O contexto teológico, a ideia bíblica, é de um ser. É isso. A união sexual forma um ser. E quando os homens iam com as prostitutas estavam e se deitavam com milhares de homens. Imagina a bagunça nesse conceito. O que Paulo está dizendo aí é claro. Deus não faz parte desse negócio. Se você entendeu, aceitou a Cristo e você vive por Ele, Ele está habitando no seu coração. É o Espírito Santo, o seu corpo agora é sagrado. Como é que você se junta a alguém que não vive em santidade? Você forma um novo ser com alguém que não está em santidade. Cristo não faz parte disso. Aqueles irmãos não haviam entendido. E a realidade é que as pessoas hoje, aí preste atenção, porque isso não é só, e talvez você esteja pensando, esse negócio de prostituição está errado mesmo. Mas não é só na questão da prostituição. A teologia, o contexto bíblico, o plano de Deus, que criou o sexo, é deixar bem claro que é bom, e é para um homem e uma mulher que formam a família, que vão viver juntos. Você forma um com alguém que você vai compartilhar a vida, que você assumiu um compromisso, que você forma uma unidade chamada família. Se você está fazendo isso com qualquer pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa, você está em pecado. Você está se unindo de maneira equivocada. E com isso, Cristo está fora da relação. Não é simplesmente para a questão da prostituição. É para a questão de domínio próprio. Isso envolve, queridos casais de namorados, vocês que estão namorando, se vocês não estão se aguentando, vocês estão em pecado. Cristo não está fazendo parte desse negócio. Estão noivos? Não, a gente vai casar, já pode. Não, espera, esperou até agora, espera. Casa, assina um papel.
Eu não vivo mais com meu marido em casa, tal, não divorciei nem nada, arrumei um namorado. Sabe como é? Não sei, não. Não é seu marido, não é sua esposa. Está em pecado. Não se trata de um Deus que é ruim. Não se trata de um Deus que quer proibir o que é bom. Não, Deus é quem criou. É para que o homem e a mulher desfrutem. Mas em uma condição que abençoa. E aí você imagina na liberdade que vivemos hoje, com as pessoas se relacionando o tempo todo, com várias e várias pessoas, as tais das relações abertas. Como isso não vai literalmente contaminando? Presta atenção. O que Paulo está dizendo aqui é: vocês são um com o Senhor. Não estraguem isso. Uma vez eu falei para uma pessoa que ficava dizendo, e aí a gente tem sempre aqueles que gostam de dizer que crente é chato, ou crente não pode nada. Eu falei: meu querido, quem vive seguido por instinto é bicho. É cachorro. Que não pode ver alguém no cio, que enlouquece. Uma das coisas mais brilhantes que eu fiz na minha casa foi aceitar, depois de ter uma cadela, uma fêmea, um presente que eu vou levar para sempre do meu querido Laqueden, um dálmata. E eu não tinha o que fazer, escolhi um macho. Meus irmãos, quando esse cachorro cresceu no primeiro cio da Dolly, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Eu não fazia ideia do que era alguém dominado 200% pelo instinto. Latindo a noite toda, desesperado. Eu falei: o que é isso? Quem não controla os próprios instintos é bicho. Deus fez o ser humano com toda a condição de controlar o seu instinto. E além disso, aos crentes ainda deu o Espírito Santo, que gera uma nova criatura. Qual é um dos frutos, ou dentro do fruto que é apresentado várias características? O que está lá? Domínio próprio. Então, como dizia o meu querido professor, com aquele sotaque carregado, a carne é ser fraca, mas pecado não ser vitamina. Já reparou que a gente justifica o pecado dizendo que a carne é fraca? Uai, corre para o Senhor. Converse com Ele, entregue, se arrependa. Para de ficar caindo. Porque isso atrapalha de uma maneira muito mais profunda do que você imagina a sua relação com Deus, a nossa relação com Deus. Faz parte do pacote de Cristo ser cristão, abrir mão dos próprios direitos, instintos e desejos. Porque a partir do momento em que você aceita, porque a partir do momento em que você se arrepende, você vai viver não para você, mas para Cristo. Como o próprio Paulo fala: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não se trata, e a religião, o cristianismo, não é algo que está aqui para pegar a sua vida e transformar na vida do seu sonho, onde você tem tudo o que você quer. Não é sobre isso. É sobre te levar para a eternidade. É sobre permitir que você desfrute uma eternidade restaurada, longe de todos esses problemas que a gente tem. Até lá é luta, é dificuldade. Mas a Bíblia deixa bem claro, e o próprio Cristo falando que a vontade do Senhor é o quê? Vocês lembram? Boa, perfeita e agradável. Agradável para quem? Agradável para quem é uma nova criatura nele. Porque se você não for uma nova criatura, você detesta. Aqueles irmãos precisavam entender que eles não podiam viver de qualquer maneira. A vida cristã, você não pode viver de qualquer maneira a sua vida cristã. Se você não permitir que o Senhor trate
as suas falhas, se você não admitir as suas quedas, se você não permitir que Ele literalmente transforme o seu coração, você não chega lá. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo fala, inclusive, a partir do versículo 18, porque ele deixa bem claro, Paulo está falando um pouquinho antes aqui, dos versículos 15, ele diz: pois vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornarão um só, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Você não está só, querido. Você não é só a sua cabeça. Tem algo muito mais profundo acontecendo aí. E o texto, na sequência, diz: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Paulo está fazendo uma distinção aqui. Paulo está falando sobre relação sexual. E Paulo desce um pouquinho mais. Paulo agora está falando sobre imoralidade. E isso afeta os nossos dias também. Nos tornamos uma sociedade imoral. Falta de moralidade. Depois você pesquise. Se você é geração Google, pesquise no Google. Se você é geração ChatGPT, pesquise no ChatGPT. Imoralidade. Ausência de moralidade. As pessoas perderam seus freios. As pessoas perderam aquilo que trazia desconforto. As pessoas hoje estão vivendo uma realidade do choque. As pessoas se expõem como nunca antes na história da humanidade. E isso tem a ver com imoralidade sexual. Porque tudo que torna apelo ou que traz apelo sexual entra na questão da imoralidade. E aí o texto está dizendo: vocês se esqueceram que foram comprados? Queridos, antes a gente falava mais para as mulheres, né? Mas o mundo virou. A gente tem uma geração aí de homens também assim. Cuidado com o que você está promovendo com seu próprio corpo. Cuidado com o apelo que você está seguindo. Porque outra mentira que foi colocada na mente e na geração é de que o problema está no olho de quem vê. Isso é mentira do inferno. O homem já tem muito problema para ainda ter que ouvir que o problema é a maldade que está com ele. Preste atenção nisso. O texto está aqui dizendo de maneira bem clara: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Como é que você tem exibido o corpo que não é só seu? Não é porque todo mundo hoje se expõe que você tem que se expor. E ninguém aqui está falando de usar burca. Está falando de ser decente. Está falando de poder andar de maneira digna. Todo mundo aqui sabe se está ou não provocando algo em alguém. Cuidado. Queridos, seja bem sincero. Que intenção alguém tem de tirar foto de costas e expor em rede social? De colocar um celular embaixo
para ver exercícios de agachamento? Qual é a intenção? Para quê? Se você dizer para mim que você não está querendo seduzir, eu até posso acreditar que a sua intenção não é sedução, mas quem inventou esse tipo de coisa, inventou pensando nisso. Qual é o propósito? De mesmo em ambientes de academia, exercício, se usar roupas, às vezes da cor da pele, coladas, completamente expostas. Eu vou dizer qual é a alternativa e por que fizeram isso. Chama-se sedução. É para seduzir. É para causar desejo. E você tem que se preocupar em fazer isso sim. Com seu marido, capricha, deixa o homem sem ar. Na sua casa. Só vocês. Precisamos entender que não temos essa autonomia que achamos que temos. Porque não estamos sozinhos. E isso é tão importante que Paulo usa um capítulo, e duas das frases mais conhecidas do Novo Testamento estão nesse capítulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas devo fazer. E é nesse capítulo que Paulo está tratando sobre imoralidade sexual, é que ele lembra, somos o templo do Espírito Santo. Temos uma responsabilidade. Você pode ouvir o que eu digo e ficar zangado, ficar com raiva. É você que decide o que fazer com a mensagem. Mas como pastor eu preciso lembrar, temos que nos preocupar com todas as áreas da nossa vida. E quem definiu que imoralidade sexual é pecado não fui eu. Foi o Senhor. Precisamos entender a responsabilidade que o nome cristão traz. Tem que ser diferente. Tem que viver diferente. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que a sociedade diz. Eu não tenho a liberdade de fazer o que eu quero mais, a partir do momento que eu entreguei minha vida a Cristo. E o que Paulo está aqui dizendo é que aqueles que não entregaram também não têm. Porque quando você defende a liberdade restrita e você faz o que quer, é porque, na verdade, você não consegue ficar sem fazer. Você também é escravo. E para finalizar, e para deixar você ainda mais feliz, eu quero te lembrar o seguinte, se você não é escravo de Cristo, você é escravo do pecado. Ou seja, nem de um lado, nem de outro, você faz o que você quer. A diferença é que o pecado te dá a sensação, te dá aquela ideia de que você está se dando bem. Mas você está cavando a sua própria destruição. Nós vivemos num mundo onde a imoralidade sexual, e eu estou caminhando para encerrar, ela tem destruído absolutamente tudo. Existe algo chamado pornografia, milenar, que alcançou um status nunca antes visto, destruindo como um rolo compressor as relações. Casais jovens, lindos, que sofrem porque estão aprisionados a um mundo que não existe. Expectativas que jamais serão concretizadas. Mulheres lindas que estão aprisionadas a uma ideia de exposição baseada em algo que vem do inferno, de não conseguirem se satisfazer nunca. Homens que também não conseguem desfrutar de absolutamente nada, presos, escravizados por uma filosofia, por uma ideia de falso prazer. E Paulo está ali lembrando, vocês não sabem
que são um templo do Espírito Santo. Vocês não entendem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Queridos, precisamos repensar a vida que levamos. Você não está sozinho. Você pode achar que consegue fazer, resolver e esconder coisas muito bem, mas você não está sozinho. Existe um peso espiritual, existe uma cobrança. E para isso precisamos reconhecer. Então, o que Paulo nos ensina aqui é que não podemos continuar fingindo que não sabemos a responsabilidade de ser realmente um crente. E aqueles que estão aprisionados e sofrem com isso, a saída é uma só: arrependimento real e submissão ao Espírito Santo no trato de um novo coração, no trato de uma nova mente restaurada, vivendo realmente o que Deus deseja, livre de escravidão. As alternativas existem. A questão é saber o que faremos. Feche seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Essa é uma das passagens mais importantes, teologicamente falando, sobre o nosso próprio corpo. Essa é uma passagem que deixa bem claro que não temos a liberdade que achamos que temos. A maneira como você age, a maneira como você anda, a maneira como você se veste, importa. Aquilo que você gera em uma outra pessoa, para o bem e para o mal, importa. A alternativa que temos é humildemente ouvirmos a voz do Espírito, nos submetermos à ação dele e termos a alegria de sentir a presença do Senhor controlando as nossas ações. Se você não tem sentido, fala para ele agora. Tenha coragem de perguntar. Pergunte para ele: Senhor, eu tenho lhe agradado? Pai, esse é um texto pesado. Nós estamos vivendo um mundo em crise, um mundo em guerra. Muitas vezes esperamos ouvir uma mensagem pura e simples de consolo, mas a tua palavra nos lembra que o mundo segue enquanto estamos aqui e somos responsáveis pelo que fazemos. Pai, a minha oração agora é que o Teu Santo Espírito esteja aí tocando em cada coração. Que o Teu Santo Espírito esteja mostrando, e se estamos, e no que estamos pecando, que o Senhor aponte. Pai, que haja quebrantamento, se existe guerra dentro do nosso coração, se o orgulho tem vencido diante ao Espírito Santo, que isso caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Ajuda cada um aqui a enxergar plenamente
Quais são os pontos que precisam ser transformados pelo poder do teu sangue? Que assim, Pai, o teu Santo Espírito esteja fortalecendo, que tenhamos o ânimo necessário para guerrear, que como igreja unidos possamos de fato lutar uns pelos outros, que haja crescimento, amadurecimento neste local. Que a tua igreja seja plenamente restaurada em todas as áreas, através dos nossos corações. Que cada um aqui não sinta peso, mas alegria em saber que somos templos do Espírito Santo. Que o Senhor não se envergonhe de ninguém. Que cada um aqui traga alegria ao Senhor. Portanto, Pai, dirige as nossas vontades. Pai, desde o que vemos, do que falamos, do que vestimos. Que não seja para agradar um ou outro, mas que seja para agradar ao Senhor. Que isso nos baste. Pai, todo espírito aprisionador de vaidade, de orgulho, de soberba, Pai, que tudo isso caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Que nos nossos corações nasça uma vontade real, verdadeira, de te agradar, de representar verdadeiramente a tua igreja, de sermos luz, conforme o Senhor planejou. Trata os nossos corações. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.